Programa Conexão RH. Oferecimento Ângelos. Tranquilidade é ter um plano. Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira de manhã, todo brasileiro tá feliz. Quem não ficou ontem ansioso assistindo o jogo do Brasil, não tá vivendo as emoções dessa Copa. Vocês já começam a perceber que a minha voz já foi pro brejo, porque eu torci bastante. Espero que vocês estejam acompanhando também esses jogos que estão incríveis. Mas terça-feira é dia oficial de podcast Conexão RH. Estamos aqui para falar de coisa boa e também de coisa séria. Saúde mental, ansiedade, bipolaridade, borderline. São assuntos que ainda são muito tabus, mas estão presentes nas casas, nas empresas, na vida e na carreira de muitos profissionais, de muitas pessoas, e acaba afetando diretamente os seus propósitos e as suas conexões, as suas relações. É um assunto que muita gente finge que não tem, ou finge desconhecer, ou às vezes desconhece, às vezes passa por dificuldade e não procura ajuda, e é para falar sobre esses detalhes, para a gente conhecer um pouco mais profundamente essas doenças que afetam tanto a vida dos brasileiros, que hoje eu recebo uma profissional que é especialista nessas áreas, que vai trazer insights muito interessantes, que vai nos direcionarmos para entendermos melhor e até fazer, quem sabe, uma autoidentificação. Eu tenho alguns desses transtornos e como que eu devo me curá-los? O que eu devo fazer para conseguir curá-los? Então, ela que já tem uma trajetória muito bonita, trabalhou muitos anos com recursos humanos, entende o que é a força do trabalho corporativo, hoje faz atendimento clínico, ajudando pessoas que precisam de ajuda quando o assunto é saúde mental. Então, é com muito prazer que eu apresento para vocês Rita Borges, direto de Goiânia, aquela cidade maravilhosa, para falar um pouquinho sobre saúde mental. Rita, obrigada por você ter aceitado esse bate-papo comigo. É muito bom ter você aqui, uma pessoa que tem uma bagagem de carreira tão bonita, tão inspiradora e que hoje também faz um trabalho brilhante quando o assunto é cuidar da saúde mental das pessoas. Bem-vinda ao podcast Conexão RH. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Mari, pelo convite, né? Fico muito feliz de trazer esses temas realmente tão relevantes, como você pontuou, infelizmente muito pouco conhecidos quando a gente fala realmente de informações verídicas, pautadas na ciência, que é a psicologia, na psiquiatria também, que ainda é um tabu muito grande, e no sofrimento que as pessoas têm em relação a esses temas, né? E que não buscam ajuda ou têm uma visão totalmente distorcida. Recebo muito isso no consultório. E a partir do momento em que comecei a trabalhar especificamente com esses pontos da saúde mental, percebi o tanto que isso é comum em empresas, né? E as pessoas não falam sobre isso, falam um pouco sobre ansiedade, mas não falam assim o quanto que o estresse, o cortisol que a gente vive no mundo corporativo, né? Ele é um desencadeante muito importante para quadros de adoecimento mesmo de saúde mental, né? Sim, e é interessante que você tocou nesse assunto do mundo corporativo. Você veio do mundo corporativo, né? Então, assim, você foi durante muito tempo gestora de RH de uma grande empresa, cuidando de muitas pessoas, pessoas inclusive da área comercial, que a gente sabe que é um ponto ali de extrema pressão. Com certeza. A bagagem que você teve como recursos humanos foi uma condicionante ali muito presente na sua escolha hoje de estar fazendo atendimento clínico? Como que foi esse processo de mudança que te levou a sair do mundo corporativo e focar apenas em cuidar de saúde mental? Então, Mari, eu tive um burnout e isso foi uma situação, né, realmente um divisor de águas na minha vida. Então, pelo fato de
passar por essa situação e esse sofrimento, porque é uma síndrome ansiosa depressiva. Então, nós temos sintomas dos dois quadros, e muitas vezes com a pressão do mundo corporativo, como você colocou, a gente não percebe, porque é meta, é resultado, é fazer entrega, é cuidar de gente, e muitas vezes, assim, enquanto gestores, enquanto pessoas que cuidam de gente, acabam descuidando. Infelizmente, alguns trabalham muitas horas, né? É comum a gente falar no mundo corporativo, 12, 14, 16, acorda 4 horas da manhã para fazer uma apresentação e o dia inteiro o celular tocando, o seu cérebro hiperestimulado, com ansiedade lá em cima. Então, assim, como eu pontuei, cortisol é uma coisa importante. E eu passei por isso e eu precisei de um tempo para me recuperar, por isso que eu optei por fazer essa transição de carreira, buscando equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E hoje eu trabalho mais direcionado para esses temas, né, como ansiedade, transtorno de personalidade borderline e transtorno de humor de bipolaridade. Só que eu comecei trabalhando muito com transição de carreira, que era um desafio que eu passei, né? Então, buscando, também fiz algumas formações, paguei algumas mentorias, orientação profissional, tanto para profissionais quanto adolescentes. Então, eu comecei muito focada nisso. Atendi executivos, atendi trabalhadores, e isso foi me dando uma bagagem, justamente, eu acho que me agrega muito até nos temas que eu trabalho hoje, porque quando a pessoa ela entra em sofrimento mesmo e fazem com que esses transtornos levem a um adoecimento, a primeira coisa que a pessoa não consegue fazer é levantar da cama e não consegue trabalhar, não consegue se suprir, não consegue pagar as contas. Então, assim, eu acredito que essa trajetória, essa vivência realmente me ajudam muito a estimular esses pacientes, tem resultados com isso no sentido, assim, da pessoa conseguir se estabilizar e conseguir um trabalho, conseguir fazer seu dinheiro, conseguir se prover, pagar as contas, depois de passar por isso, sabe? Isso é muito importante. E Rita, assim, quando a gente fala de saúde mental, muita gente ainda associa como fraqueza, como frescura, mimimi, e muitas das vezes até falta de presença de Deus na vida dessas pessoas, mas nunca ou dificilmente encaram como de fato uma doença que precisa de Sim. tratamento, que precisa de acompanhamento, né? Por que que essa visão de que é apenas uma fraqueza da pessoa ainda é tão presente na vida, eu vou dizer dos brasileiros, né? Porque é onde que mas a gente sabe que essa doença ela está presente em todo mundo. Por que que as pessoas ainda encaram isso como fraqueza, ao invés de assumir de fato que elas estão doentes, que elas precisam de ajuda? Então, eu percebo que nossa sociedade, ela tem um grande problema com vulnerabilidade. Nós somos seres humanos. Sempre gosto de falar sobre emoções, que é uma coisa que eu trabalho muito, e é uma coisa prática, né? Então, como a gente falou, vindo da RH, eu preciso de coisas práticas e realistas e aplicáveis, porque senão, assim, a gente não consegue, de fato, aprender com a psicologia, que é o objetivo. As nossas emoções, elas estão aqui para nos manter vivos. Então, a gente tem ansiedade, a gente tem medo, tem tristeza. Gosto de falar que tem emoções que são emoções para manutenção à vida e são emoções de satisfação à vida, que dão vontade realmente de estar aqui. As pessoas confundem muito na psicologia, a gente trata o termo de espiritualidade. Então, é fazer parte de algo maior, entender que tem algum sentido. É uma coisa muito positiva quando bem aplicada, porque aterra as pessoas ao pertencimento de algo. Então, a gente analisa sobre esse viés. Só que a sociedade, ela tem dificuldade em lidar com o tema de saúde mental. É muito mais fácil para a pessoa, por exemplo, tomar uma medicação para pressão alta do que ir em busca de um tratamento que talvez seja momentâneo para lidar com um estado ansioso, um estado depressivo. Então, assim, muitas vezes nós somos incentivados a não ter acesso a essas emoções. O Brasil, de acordo com a OMS, é um dos países mais ansiosos do mundo, e isso influencia demais na nossa rotina, instabilidade, contexto econômico também, né? Então, são tantas coisas, tantas variáveis que nós estamos expostos, só que o que a maioria das pessoas faz? E nós somos ensinados a isso desde crianças, né? Não fala,
cala, engole o choro, assim não funciona, a vida é dura para quem é mole. Então, isso são coisas que eu vejo muito no consultório e influenciam muito essa percepção de que é fraqueza, mas na verdade já é natural que sejamos mais ansiosos, porque o nosso cérebro ele é evolutivo, então nós descendemos, isso é muito com base na psicologia positiva, daqueles antepassados que eles estavam em alerta, estavam em estado ansioso justamente para não morrer. Então, precisava da ansiedade para manter essa sobrevivência. Só que hoje, a gente tem outros perigos, que não são necessariamente de sobrevivência, que trazem a ansiedade como um quadro de adoecimento, porque o medo antecipatório faz parte disso. Então, por exemplo, quando a gente traz para o contexto de trabalho, né, o cenário econômico, muita gente fica com medo de entrar em processo de demissão, não tem uma reserva de emergência, fica antecipando o futuro, e aí não tem como a gente procurar ter controle sobre algo que ainda não aconteceu. Então, conforme o cérebro vai ficando hiperestimulado e a pessoa não sabe lidar com esses pensamentos, essas cognições, isso influencia muito no quadro ansioso. Infelizmente, o que as pessoas fazem, Mari? Elas têm muito acesso à satisfação imediata barata, dopamina barata, né? Então, por exemplo, buscam cigarros, buscam ficar no Instagram. A gente já tem hoje vários estudos sobre vício digital, as bets que estão aí em pauta no momento, né? Então as pessoas procuram aliviar aquela insatisfação, aquele medo, aquela angústia de maneiras assim que mantém o quadro de adoecimento. Então, quanto mais eu tento evitar sentir aquilo, mais eu caio na armadilha de continuar no mesmo ciclo, no mesmo processo. Entendi. Muito interessante a forma com que você aborda. É tão bonito, né? Que é um jeito muito humanizado de você ajudar as pessoas a se identificarem dentro desse cenário. E Rita, assim, eu continuo na área de RH e é muito comum ao fazer entrevista as pessoas elas me pontuarem que elas deixaram o emprego por questões de saúde mental. Mas muitas das vezes, dentro de você identificar que tipo de atividade ela exercia, o que proporcionou para que ela tivesse essa virada de chave na questão da saúde mental, eu às vezes tenho dúvidas. O que é um sofrimento comum, que são os altos e baixos que a vida adulta tem, e o que de fato pode ser visto como um problema que precisa de tratamento. Para quem está nos assistindo em casa, como que eu posso identificar se o que eu estou passando, os sentimentos que eu tenho, seja no trabalho, seja na vida pessoal, o que é normal de você ter ali as suas frustrações e o que pode ser um sinal de que a minha saúde mental não está em dia? Então, o principal critério que nós utilizamos para o sofrimento e o adoecimento é que ele seja permanente, persistente e influencie na rotina de atividades da pessoa. Então, por exemplo, antes ela via sentido no trabalho, no sentido de estar contente, satisfeita, só que ela começa a procrastinar, ela não quer mais ir no trabalho, começa a pegar atestado. Antes ela tinha uma rotina de ir na academia, de fazer uma atividade mais prazerosa. Até as atividades prazerosas deixam de fazer sentido. Então, para você que está nos assistindo, se você sente muito cansaço, dificuldade de dormir, falta de ar, pensamentos acelerados, mãos geladas em determinadas situações, e isso começa a ser recorrente e frequente na sua vida, isso impede que você, por exemplo, possa cuidar dos seus filhos após o trabalho, possa ter um almoço tranquilo, e isso vai por mais ou menos algum tempo, tem algo que está acontecendo, porque, como você pontuou, né, a frustração faz parte da nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com isso para conseguir desenvolver novas habilidades, novos pensamentos de que damos conta, somos capazes de fazer aquilo que nos propomos. Só que assim, se eu começo a ter que beber todo dia, já vi situações assim de pessoas que começam a beber todo dia, fumar, tomar medicações, isso está muito comum, infelizmente, o vício em medicações sem receituário médico.
tenho que comer excessivamente, tenho que comer muito, assim, então, assim, aumento de peso, perca de peso, são alguns indicadores de que realmente a sua saúde mental não está indo bem. Então, assim, não quero mais acordar domingo. A gente fala muito, né, que tem aquela síndrome do domingo, do fantástico. A pessoa começa a ter batedeira, começa a ter pensamentos de que não quer ir. Algumas pessoas começam a chorar, algumas pessoas já começam a sofrer realmente por ter que lidar com a rotina que ela tem. Rita, você trouxe uma questão que o brasileiro ele é muito afetado pelas doenças. Uma pesquisa de 2023, 26,8% da população brasileira possui diagnóstico de ansiedade. E isso também leva à questão do burnout, onde que o INSS registrou números exorbitantes de afastamentos pela questão do burnout. E é uma coisa também que eu presencio muito, as pessoas falando sobre isso. Qual que é a diferença prática e real, e se há diferença entre ansiedade e burnout? Ou o indivíduo ele pode sentir os dois sintomas ao mesmo tempo? Então, a ansiedade, ela faz parte do quadro de burnout, porque a pessoa ela vai perdendo, é um quadro ansioso depressivo. Então, eu tenho sintomas das duas, né, não são comorbidades, dos dois quadros. Então, eu me sinto sem energia, me sinto sem propósito de vida, me sinto ineficaz, me sinto muito desconectado com o meu propósito, com os meus valores, inclusive daquilo que eu quero para a vida, nada mais faz sentido, junto com o quadro ansioso, né, que é aquilo que eu falei, tem o medo antecipatório. Então a pessoa ela fica muito focada naquilo que vai dar errado, ela não consegue ter uma visão de vida completa, ela fica presa naquele quadro de que tá tudo dando errado, de que nada é bom, não tem satisfação com absolutamente nada. Então isso começa com e o que acontece? É um desgaste. Tem uma figurinha que eu gosto bastante do burnout, que são vários fósforos assim, e eles vão sendo riscados, então você vai perdendo a eficiência de vida mesmo, quando a gente coloca, com o burnout, ele vai te desgastando, e aí você começa a ficar cada vez mais incapaz de realizar suas atividades laborais. Isso é muito relacionado ao trabalho, né? Então, assim, antes, como eu pontuei, você se sentia capaz, você achava que fazia sentido, e de uma hora para outra você começa a reclamar de tudo, ninguém serve, você não gosta do que está fazendo, o salário, né, gente, não tá bom, não consegui aquele aumento, mas assim, estou extremamente frustrado. Então a pessoa ela começa a entrar nesse quadro bem complexo, né? E é difícil, eu falo por experiência própria, porque fui muito atrás do tema, as pessoas identificarem isso em contexto organizacional, né? Às vezes a pessoa só consegue ter acesso a isso, a ter consciência, quando realmente vai num estado de adoecimento tão grave que precisa ser afastado para cuidar. E mesmo assim, Mário, eu falo que por mais que a pessoa seja afastada e possa iniciar as medicações para realmente remitir esses sintomas de ansiedade e depressão, a cognição, os pensamentos, elas não mudam de uma hora para outra, elas só mudam com terapia. Então, eu lembro que, experiência, né, quando eu saí do trabalho, da empresa e tal, uma tarde, eu já estava fora do trabalho, eu me senti, assim, totalmente estranha de estar assistindo TV, 1h30 da tarde, e falando assim, eu não estou fazendo nada. Cadê aquilo que eu busquei a vida inteira? Aquela produtividade, aquela correria, aqueles estímulos, falando com um monte de pessoa e respondendo no celular e entrando em reunião uma atrás da outra. E assim, é uma mudança de vida muito grande, né? Porque eu me senti estranha por muito tempo lidando com burnout. No meu caso, foram em torno de 6 meses a 1 ano para conseguir me recuperar. Porque eu lembro que quando eu fiz a transição, mesmo com poucos atendimentos, que às vezes a gente começa assim, eu me senti extremamente exausta, porque o nível de cortisol que eu tinha era altíssimo, isso dava nos meus exames.
Então, se você está hiperestimulado o tempo todo, você não consegue descansar. O sono é picado, não conseguia dormir, excesso de alimentação, excesso de doce, excesso realmente eu buscava dopamina e serotonina em outras áreas que eu estava perdendo durante as minhas atividades laborais, né? Sim, é uma doença de fato muito ligada ao trabalho, principalmente ao trabalho, né, Rita? E assim, você acha que a velocidade hoje, com tudo que acontece, tá aqui na palma da tua mão, você vai para casa, mas o trabalho vai com você, porque você está recebendo mensagem no WhatsApp, você está recebendo e-mail, e as empresas também estão muito aceleradas. Você acha que o mundo corporativo em si, as empresas, elas colaboram para essas doenças, por adoecerem os seus colaboradores? E no mundo corporativo, você que hoje vivenciou isso dentro e hoje trata isso fora, o que você acredita que as empresas podem fazer para cuidar um pouco mais de saúde mental, além de só fazer ali em datas comemorativas, datas sazonais, um banner falando sobre saúde mental, mas de fato cuidar da saúde dos seus colaboradores? Olha, eu entendo que a saúde do colaborador, né, até pela experiência como recursos humanos, começa na liderança, Mari, começa de cima para baixo, porque se eu vi casos de empresas com um número muito grande de assédio moral. Se eu tenho assédio moral, se eu tenho falta de respeito, como é que eu vou me sentir bem naquele ambiente? Então, realmente, um programa, primeiramente, né, um programa de desenvolvimento para gestores voltado para a saúde mental, porque, na minha opinião, a cadeia começa adoecida de cima para baixo. Então, eles vão repetindo aquilo. Por exemplo, se eu grito numa reunião, se eu chamo a pessoa de incompetente, que isso já é mais grave, né? Mas a gente sabe que tem aquelas atitudes veladas, né? Então, assim, nossa, você não está se dedicando, você não está vestindo a camisa da empresa, e vestir a camisa da empresa é trabalhar fora do horário, é receber mensagem, é participar de grupo de WhatsApp que o gestor chega a ser um absurdo essas coisas que a gente fala, mas infelizmente acontecem. Começa a mandar mensagem 5, 6 horas da manhã antes do horário. Então, assim, o gestor ele não consegue tratar a saúde mental das pessoas de uma maneira equilibrada, não que seja culpa exclusivamente do gestor, não é culpado que nós estamos buscando. Mas se ele não consegue lidar nem com a dele, como é que ele vai oferecer isso? E as empresas realmente, né, com esse número muito grande de adoecimento, precisa trazer o tema com mais frequência, não só em situações específicas, tipo, vou contratar uma psicóloga, vou chamar o RH para fazer uma palestra sobre Setembro Amarelo, que é um tema relacionado a suicídio, por exemplo, né? Então, assim, não. É realmente um programa onde a pessoa possa identificar, entender o que é uma depressão, entender o que é uma ansiedade, entender como é que são os tratamentos, mais programas voltados principalmente à saúde desse colaborador, porque nós sabemos que tem empresa que faz, mas tem empresa que não faz. Então, eu entendo que é uma junção entre gestão e RH, porque senão como é que eu vou ensinar essas pessoas, né, o que é saúde mental, se lá de cima, se o exemplo, que teoricamente são os gestores, não estão nem praticando isso, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação que eu trabalhava numa empresa que tinha um fumódromo. Então, assim, as pessoas iam trabalhando, comprando café e fumando e falando no celular e correndo, e aquilo era comum. Então, como é que esse trabalhador, né, esse colaborador vai entender que existe outra saída, se é aquilo que eu falei do nosso contexto cultural, né? Nós não somos educados, nós não temos um repertório muito positivo de ações, sei lá, a maioria agora está mudando bastante com essa nova geração, né? Mas de fazer uma caminhada, de se preocupar realmente em desacelerar. A gente tem uma técnica muito usada, que a gente também usa em empresas, que é o mindfulness, que proporciona muitos benefícios para a organização mental, oxigenação do cérebro, e que as pessoas às vezes não sabem ou acham que é balela, né, e acabam não aplicando na vida. Então, tem aquele preconceito também. A psicologia, eu sempre digo que ela precisa ser acessível. A pessoa precisa conseguir aplicar aquilo que a gente trabalha, ensina para as pessoas em casa.
Porque se for muito complexo, a complexidade tem que ficar pela parte técnica do profissional, não para a aplicação da pessoa. Então, eu acho que a atuação também de profissionais de psicologia que de fato tenham formação em saúde mental, junto com a experiência do RH, isso também contribuiria muito para poder analisar, identificar, levantar dados e trabalhar em ações que realmente sejam efetivas, né? Não somente em palestras ou então momentos de relaxamento. Porque momento de relaxamento, gente, não traz melhoria para quadro ansioso, não traz melhoria para quadro depressivo, não traz, é tipo uma solução paliativa, que infelizmente muitas empresas utilizam, né? Eu acho que é uma forma de autossabotagem para dizer que está fazendo alguma coisa, né? E Rita, hoje a gente fala muito também dentro desse cenário de saúde mental sobre o borderline e também sobre a bipolaridade. E muitas das vezes a bipolaridade é até vista como adjetivos, às vezes até pejorativos. Ah, aquela pessoa ali é bipolar, até como motivo de piada. Na realidade, assim, para as pessoas entenderem qual que é a diferença entre borderline e bipolaridade. Pensa nessa resposta e eu vou para um intervalozinho de 30 segundos e você já volta nos auxiliando para entender melhor esses dois universos. Por quê? Assim como cuidar da saúde mental, você também precisa cuidar da sua vida e para isso ter um plano é fundamental. E quando você pensa em plano, o Plano Ângelos é a sua melhor escolha. Então, para você ter segurança naqueles momentos difíceis e para você também ter muitas vantagens de descontos exclusivos no dia a dia, clique, acesse as redes sociais da Plano Ângelos, faça, garanta a tranquilidade sua e da sua família, usufrui todos os benefícios que ele tem para te oferecer. E quando você estiver utilizando, você vai ver que a Mariana estava certa. Então, fique com o recadinho da Ângelos e com o recadinho também da consultoria. E eu volto já já com a Rita explicando para gente qual que é a diferença dessas duas situações: borderline e bipolaridade. Programa Conexão RH. Oferecimento Ângelos. Tranquilidade é ter um plano. Os nossos associados em todas as... Aqui em Rondônia, a vida segue seu próprio ritmo. No campo, na cidade, sob o pôr do sol mais deslumbrante, a gente sabe que, mais do que viver, a gente quer viver tranquilo. E tranquilidade é ter com quem contar. Na Ângelos, cuidamos dos nossos associados em todas as etapas da vida. Seguimos presentes na vida de cada associado. Ângelos, tranquilidade é ter um plano. Aqui em Rondônia. Programa Conexão RH. Oferecimento Ângelos. Tranquilidade é ter um plano. Voltamos. Rapidinho, um recadinho para você ficar ali, olha, antenado e bem cuidado com o Plano Ângelos. Rita, vamos voltando aqui. O que significa de fato você ser diagnosticado com borderline? E eu sou difícil para falar o R, olha que eu nem sou de Goiânia. E bipolaridade. Então, são transtornos muito mais comuns do que a gente imagina. E eu acho engraçado o seguinte ponto. Quando a gente trata em contexto organizacional, a bipolaridade, né, que é o transtorno afetivo bipolar, que é o TAB, ele é muito bem visto. Sabe por quê? Porque o bipolar em uma crise, ele trabalha 14, 16, 18 horas, ele não dorme, ele fica extremamente produtivo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou muito noturna, então assim, passo o dia inteiro procrastinando atividades na empresa, a hora que dá 4, 5 horas, a pessoa começa a fazer tudo que ela não fez. Tá com um monte de projetos, começa várias iniciativas, fala com todo mundo. Então, é um transtorno que muitas vezes realmente a pessoa é recompensada por isso, porque ela tá com um pico de energia superior à média, ao que é normal. E isso vai reforçando muito
uma situação complicada, porque ela vai tendo mais crises. Qual que é o critério de bipolaridade? Bipolaridade, ele é um transtorno que ele pode ocorrer entre variações de humor de 3 dias, 3, 4 dias a 2 semanas, depende do tipo de bipolaridade. Nós temos tipo 1, tipo 2, ciclotímico, então tem algumas categorias. E essa pessoa, ou ela fica em estado depressivo, que é uma falta de energia, é uma cognição adoecida, de que a pessoa de nada tá bom, ninguém é legal, de que as coisas estão super complicadas, fica num estado mais prostrado, dependendo do nível da gravidade. Muitas pessoas não conseguem fazer atividades simples, tipo assim, como comer, fazer um miojo, eu falo, né? Muitas vezes a pessoa, depois de uma crise de bipolaridade, ela trabalha nesse ritmo e no outro dia ela não consegue levantar da cama. Então, assim, é um estado que é difícil de identificar. Hoje a gente tem uma média de 10 anos para identificar a bipolaridade. Por quê? Muitas vezes é confundido com o estado depressivo. E qual que é a diferença de um estado depressivo unipolar, que é o mais comum que a gente fala, de um estado bipolar? É a questão da irritação e possibilidade de humor misto. Então, voltando, né, a bipolaridade, ela tem um estado depressivo muito bem definido e ela tem um estado de hipomania ou mania. Então, essa pessoa, ela fica, como eu pontuei, muito produtiva, muito acelerada, a pessoa tem fuga de ideias, então ela fala muito rápido, às vezes o pensamento não acompanha o que essa pessoa está falando, ela se perde, mas ao mesmo tempo ela consegue ter mais criatividade, assim por se dizer. É um transtorno neurológico, eu sempre falo que é mais não é simples, mas é mais claro do que as pessoas falam na internet, né? Infelizmente no Instagram tem muita informação desnecessária. Então, é um transtorno neurológico, o seu cérebro funciona de uma maneira diferente dentro da norma. É muito comum, por exemplo, as pessoas confundirem os sintomas de bipolaridade com TDAH, uma coisa que a gente vê muito no consultório. Por quê? Essa aceleração, impulsividade, então o bipolar, ele tem um problema com dinheiro, é muito comum a maioria dos bipolares que eu atendo, porque é uma impulsividade muito grande, aí junta com aquelas crenças, né, principalmente dependendo da área que a pessoa trabalha, que fala assim, quanto mais eu devo, mais eu trabalho. Aí você incentiva uma crise, porque a pessoa, ela tá precisando, ela tem dívida, ela não pode parar, e ela tá em crise, ela tá precisando produzir, e isso está sendo reforçado o tempo todo. Então, é uma questão neurológica. O primordial para a bipolaridade é o tratamento psiquiátrico, eu falo isso porque se o seu cérebro está funcionando de uma maneira diferente, ele funciona diferente, como é que ele vai se estabilizar? Vai remitir os sintomas de variação de humor somente com um estabilizador, com uma medicação voltada para esse equilíbrio. E quanto mais crises a pessoa tem durante a bipolaridade, dessa hipomania ou mania, é muito sério esse ponto, porque nós podemos ter morte de neurônios. Isso impacta muito em funções cognitivas dessa pessoa, porque muitos têm problema com memória. Então, a longo prazo, quando isso não é identificado, a pessoa começa a esquecer de coisas. Muita gente está falando assim, depois do Covid eu fiquei com problema de memória, mas às vezes a pessoa, pode ser também, né, tem alguns casos, mas foi tendo essas crises durante tantos anos, o diagnóstico, como eu disse, é muito tardio. Isso influencia. Qual que é a diferença primordial entre bipolaridade e borderline? Um começa com um transtorno neurológico mesmo, né? Então, nós temos a parte do bipolar, a genética para isso. Então, tem alguém na sua família com rastro genético para isso. Mas, Rita, toda pessoa que nasce com genética para bipolaridade vai ser bipolar? Não. Isso depende de um contexto, isso depende do ambiente. Se a criança ela é exposta a um ambiente invalidante, a um ambiente de muito estresse, ou uma situação muito grave que aconteceu, né? Então, com essa pessoa que elevou o nível de estresse que ela tem,
Isso influencia muito para que aflore essa parte biológica e a pessoa desenvolva o transtorno. Ele geralmente começa lá por 12, 13 anos, na adolescência, e aí muitas pessoas confundem, né? Porque a adolescência é uma fase de muitos conflitos, na maioria das vezes, de muitas mudanças. Então, às vezes, as pessoas acham que é normal a pessoa não dormir, que a pessoa não gastar dinheiro, a pessoa ser desafiadora, e muitas vezes não é realmente a construção da bipolaridade. O border, ele é um transtorno de personalidade. O que acontece? Então, a pessoa também tem base genética, também tem que ter um ambiente invalidante, um ambiente com estresse. Então, contexto familiar de muita instabilidade, enfim, muita vulnerabilidade, muitas vezes. E essa pessoa, ela nasce mais sensível às emoções, mais vulnerável às emoções do que outras pessoas. Então, já começa o critério diferente aí. Gosto de falar que o borderline é como se fosse uma pessoa que foi queimada viva. Então, tudo que encosta é muito intenso nela. Nós temos 9 critérios, de acordo com o DSM, que é o livro de psiquiatria que nós utilizamos para esse diagnóstico. E esses 9 critérios, eles se combinam. Então, tem mais de 90 maneiras de ser borderline, para vocês terem ideia. Então, é muito complexo. E está muito associada a mulheres, tem essa questão de homens também, por causa da vulnerabilidade que nós temos, né? Então, assim, muitas vezes nós não temos segurança psicológica, muito menos para andar na rua. Então, é o tempo todo em situações que podem trazer vulnerabilidade. No mercado de trabalho, nós sabemos que ainda existe a realidade das mulheres terem uma faixa salarial que pode ser diferente, não são todas as empresas que isso acontecem, dos homens, e isso ajuda muito a realmente expor essa vulnerabilidade que nós passamos. Então, é mais identificada, não que seja mais prevalente em mulheres. E essa personalidade borderline, ela é classificada como desregulação emocional crônica. Então, essa pessoa, ela tem explosões de raiva, tem a questão de não conseguir administrar a própria vida, é uma pessoa que geralmente tem um estado depressivo como comorbidade, então não consegue ter atividades laborais, e nem realizar. Muitos que eu atendo não conseguem, por exemplo, dar sequência na faculdade, de fazer uma capacitação, e ficam numa situação de vulnerabilidade maior. São muito explosivas, então podem quebrar coisas, isso dependendo do grau, tá, gente? Não é todo mundo que é borderline que é desse jeito. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse público porque são pessoas extremamente empáticas. Então, são pessoas que entendem muito a dor do outro, mas o ponto é que não entendem a própria dor. Não conseguem entender o que estão sentindo, por que estão com raiva. A raiva é uma emoção, por exemplo, que ela é muito voltada para lidar com a tristeza. A maioria das pessoas tem mais facilidade em falar assim, estou com raiva do que estou triste. Imagina uma pessoa que tem uma parte genética, tem um funcionamento neurológico também diferente. No borderline, algumas áreas do cérebro, eles como que trabalham com impulsividade, com regulação das emoções, elas funcionam de maneira diferente. Imagina uma pessoa assim. Então, é muito comum essas explosões, né? E como eu estou reforçando muito com vocês, é um tema que é muito distorcido. A gente teve até uma música, né, Mari, de algumas cantoras que trouxeram como pessoas manipuladoras. Eu vou falar para vocês, borders não são manipuladores. Eles têm uma dificuldade em entender e lidar com as situações, com as emoções, que eles acabam metendo os pés pelas mãos, porque o vazio, o relacionamento social, estar com outras pessoas, faz parte da necessidade que eles têm de complementar a personalidade, que é uma instabilidade do self, que é um dos critérios que nós temos. Então, a pessoa, ela sente um vazio muito grande, ela tem variação de humor. Qual que é a diferença primordial entre um bipolar e um borderline? Eu sou bipolar, eu mudo de humor todo dia. Não, gente, bipolar não muda de humor todo dia. Ou ele fica em estado depressivo 4 dias até 2 semanas, ou ele fica em estado de hipomania, que é isso que eu falei para vocês, muita energia, focado em objetivos, muita realização,
Então ele fica assim, e o border, ele já muda de humor diariamente. Então ele muda de manhã, ele acorda de um jeito, na hora do almoço ele tá sorrindo, à noite ele já tá chorando, e assim todos os dias. Então a pessoa, ela reforça essa instabilidade do self no sentido de não saber quem ela é. Eu achei interessante que eu tenho algumas pacientes que falam assim para mim, que tem nome composto, né, tanto homens quanto mulheres, que falam assim, eu não sei quem eu não sei se eu sou a fulana ou se eu sou a ciclana, porque são estados muito alterados. E isso é um caso, por exemplo, né, tô falando de border e bipolar, de bipolaridade. O border não, ele continua em instabilidade emocional com muita frequência. Então, é uma pessoa que muitas vezes você fala uma coisa, ela distorce, eles têm baixas habilidades sociais, então, às vezes, gostam muito, tem uma pessoa favorita, e no mês seguinte já não faz mais sentido, já não é aquela pessoa. Então, tem essas nuances realmente desses dois transtornos. É muito interessante a forma com que você aborda, Rita, e eu tô não deveria, mas estou fazendo um autodiagnóstico aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho tudo isso aí. Mas vamos lá, depois eu vou ter que procurar um profissional para tratar esses assuntos. E uma coisa interessante, muito de tudo que você falou, tudo muito interessante. Eu acho que quem está assistindo em casa vai conseguir se direcionar. Eu acho importante trazer essa reflexão, até para você saber em que situação que você encontra, ser muito sincero com os seus sentimentos e buscar uma ajuda de um profissional, né, Rita? Mas muitas das vezes as pessoas não buscam ajuda profissional. Ela busca o quê? A IA, porque hoje a IA está substituindo os psicólogos, e muitas das vezes o próprio TikTok, Instagram ali como um grande profissional para te ajudar a fazer diagnósticos. Qual que é o perigo dessas ferramentas na substituição de profissionais que estudaram, que se capacitaram para isso? Você foi num ponto muito importante, Mari, que realmente acontece. Muitos pacientes chegam até mim, né, que realmente consultam a IA. A IA está sendo o melhor amigo porque é gratuito, né? Então a pessoa não precisa de um investimento. E o TikTok, principalmente, tá sendo número 1 para ajudar em um diagnóstico. E o que isso prejudica, né? Qual que é o ponto? Para que a gente tenha um diagnóstico, para que serve o diagnóstico, gente? Não é rótulo, não é para falar eu sou uma coisa, eu sou outra. É para direcionar um protocolo de tratamento. Então, se eu tenho bipolaridade, eu vou ter um protocolo de tratamento, algumas medicações que são estabilizadores de humor, antidepressivo, etc., dependendo. Se eu tenho borderline e eu preciso de medicação, que nem todo caso precisa, eu vou ter um outro protocolo de tratamento. Então, eu tenho a terapia cognitivo-comportamental, que é o padrão ouro para bipolaridade, e eu tenho a terapia comportamental dialética, que hoje é o padrão ouro para border. Então, eu consigo realmente ter um direcionamento, um prognóstico de remissão de sintomas. Se eu simplesmente fico no TikTok, na IA, procurando sintomas, porque as pessoas procuram sentido e significado na vida, né? Qual que é a maior necessidade humana que nós temos? É nos sentir compreendidos. Eu acho que isso faz sentido. Só que muitas vezes a pessoa, eu falo muito isso, ela não entende onde que ela está investindo, né? Então é muito mais fácil para mim ter um diagnóstico, falar que eu sou aquilo, mas aí, o que eu faço com aquilo? Tá correto? Realmente faz sentido? Porque o profissional que tem a capacitação técnica, ele analisa contexto de vida também, que muitas vezes a gente não consegue colocar o dedo na ferida, acessar aquela dor sozinho, porque é muito difícil pra gente. Então a gente precisa de uma pessoa neutra, uma pessoa que tem realmente essa capacitação, essa habilidade técnica em saúde mental, para te explicar. Então eu vejo muitas pessoas que chegam com as coisas distorcidas. Rita, eu vi no TikTok que eu sou borderline, e ó a informação, e que borderline é manipulador e que ele prejudica as pessoas. Já vou falar para você, gente, todos os borders que eu trato, e a maioria do meu público, eu trabalho com várias demandas, mas a maioria do meu público é border, eles não prejudicam outras pessoas, eles prejudicam a eles.
Então, eles fazem mal a eles, e aí isso impacta no contexto familiar, impacta no namorado, impacta nas outras pessoas, mas não é assim, eu vou fazer mal para você. É tipo assim, eu não sei o que está acontecendo, eu quero resolver isso, eu não quero me sentir abandonado, e para isso eu vou fazer aquilo que for necessário para que essa pessoa fique junto de mim. Então, assim, isso é muito, muito perigoso, Mari, porque não vai resolver, vou ser bem sincera. Então, você pode procurar o diagnóstico, pode achar que ele foi efetivo, só que aí você vai fazer o que com isso? De fato, a gente precisa falar com um pouco mais de seriedade, né, Rita? E assim, falando na questão de seriedade, quando o assunto é bom, gostoso, o tempo passa tão rápido, Rita. Já foi 50 minutos, meu Deus do céu. Rita, é um assunto que gera tantas dúvidas e que afeta a vida de tanta gente, né? E eu acho que o brasileiro ele precisa quebrar de fato esse tabu, porque é muito velado ainda. As pessoas se sentem muito é, inseguras em falar sobre saúde mental. E é algo que afeta silenciosamente a vida de muita gente, né? Para a gente seguir aqui já para os finais do nosso programa, se você pudesse dar uma mensagem para quem está em casa, nos assistindo, para quem está no trabalho, sobre a importância de você cuidar da sua saúde mental, para que ela possa melhorar a tua vida e as tuas relações, seja profissionais ou pessoais, para você se dar o direito de ter um acompanhamento de um profissional, sem culpa e sem julgamento. Qual a mensagem que você deixaria hoje para o nosso público? Eu realmente diria para que as pessoas elas façam uma reflexão da onde elas estão investindo aquilo que é mais importante, no meu ponto de vista, na vida delas, que é o tempo, né? Onde que ela está investindo o foco dela. Porque eu falei muito da parte psiquiátrica, mas para complementar, a medicação não muda a cognição. Então, ela não muda a maneira como você se vê, ela não muda a maneira como você lida com a sua família, como você lida com os seus conflitos. A psicologia, ela vem trazer realmente essa transformação, essa reestruturação para que você desenvolva novas habilidades, novas maneiras de lidar com aquilo que te traz sofrimento. Então, a medicação te tira de um estado muito adoecido para que você tenha condições de colocar em prática novas habilidades positivas. E muitas vezes as pessoas ficam sofrendo por anos. Então, por que é mais fácil identificar o sofrimento do outro ou repelir esse sofrimento do que realmente ter uma autoconsciência do impacto negativo que isso está tendo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu propósito? Eu sempre gosto de dizer, Mari, que quando a gente não cuida da onde a gente habita 24 horas por dia, 7 dias por semana, que somos, né, é o nosso corpo e mente, eles fazem parte, tudo cai. Se eu não estou bem, eu não consigo ser bom para minha família, eu não consigo ser bom para o meu trabalho, eu não consigo ser bom para os meus amigos, eu não consigo atingir meus objetivos, se eu realmente não tenho esse cuidado. Então, gosto muito de usar a analogia, né, das máscaras de oxigênio. Primeiro a gente cuida da gente, para depois cuidar do outro. E principalmente, né, entender o que realmente está valendo a pena. Muitas vezes eu estou investindo financeiramente em baladas, em final de semana, em bebidas alcoólicas para poder anestesiar, sair do ar. Quantas pessoas que eu conheço que saem do ar no final de semana para não ter que lidar com a própria vida? Até quando que as pessoas vão entender que isso é uma saída, sendo que isso só mantém o quadro? E muitas vezes fazer um investimento realmente num profissional de saúde mental que possa te auxiliar a uma mudança. A dor, gente, ela existe. A dor de você se manter na situação existe, a dor de mudar, ela existe também. Eu sempre gosto de trazer, escolha qual dor você quer viver. Se você quer viver realmente a de continuar adoecendo ou estando adoecido, ou de procurar uma alternativa para ter uma vida com mais qualidade. Acho que é isso que eu Nossa, gostaria Rita, de deixar para as você foi, assim, muito assertiva.
uma explicação clara, de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Eu sou muito grata por você ter aceitado esse convite. Você que está aí tão distante, né, ali em Goiânia, aquela terra boa, mas que separou um pouquinho do seu tempo para compartilhar seu conhecimento. Eu fico muito grata. É um prazer revê-la. Faz tanto tempo que eu não converso com você, mas principalmente de ver o quão profissional você é e quão cuidadosa você é também com as suas palavras, com o seu conhecimento, por transferir isso para as outras pessoas. Eu tenho certeza que, de alguma forma, direta ou indireta, tocou a vida ali das pessoas que estão nos acompanhando agora. E eu tenho muito do que te agradecer. E já fica o convite, porque o assunto é longo, é importante, para você voltar outras vezes aqui para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada, Rita. E obrigada para você que está em casa, que nos acompanhou, falar sobre ansiedade, bipolaridade, burnout. Não é fraqueza. É falar sobre saúde mental, é falar sobre acolhimento e principalmente falar com responsabilidade. Quando a informação chega, o preconceito não tem espaço. É importante que você saiba e principalmente que você se cuide. Grande beijo, fica a nossa programação do News Rondônia e do News TV. E próxima terça-feira estou aqui de volta com vocês com mais um assunto relevante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.